E agora a gente continua falando sobre renda extra, porque de acordo com o Sebrae, o empreendedorismo no Brasil vive um momento de oportunidades. Inclusive, ano passado, o país ultrapassou o número de 20 milhões de empresas ativas. E se você pensa em empreender, quem vai nos ajudar nesse assunto é o Arildo, que é analista de negócios do Sebrae, e o Leandro, que é analista técnico do Sebrae, não é isso? Sejam muito bem-vindos aqui ao Ver Mais. Obrigado pelo convite, né? E estamos muito à vontade para falar sobre o empreendedorismo. O Sebrae é o Serviço Nacional de Apoio aos Empreendedores, né? Temos uma unidade regional em Chapecó, né? E temos as condições de tirar as dúvidas, encaminhar as ideias de negócio, né? As questões de capacitação e consultorias nós temos à disposição para os empreendedores que quiserem nos procurar. Então a gente começa explicando para as pessoas que não é tão difícil se tornar um empreendedor legal, não é isso? Foi constituído o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é uma forma simples, rápida e barata daquele empreendedor, aquela pessoa que tem uma expectativa, né, de tanto agregar uma nova função, independente se ele já tem uma carteira assinada, ou ele iniciar uma nova atividade econômica. Você hoje, em 15, 20 dias, você consegue ter o seu CNPJ. Com o CNPJ você pode comprar direto de fábrica, atacado, distribuidor, né, diminuindo o seu custo de aquisição. Você consegue emitir uma nota fiscal, participar de compras e licitações públicas, né? E você ter a legalidade até da questão da previdência. Você paga uma taxa mensal, que no valor final da taxa está incluso o INSS, contribuindo assim para a aposentadoria, né, por idade. Você falou do MEI, né? Existe o MEI, o empreendedor individual, existem várias categorias, não é isso? E qual a diferença dessas iniciais? Fiquem à vontade para responder quem quiser. Hoje, atualmente, né, o público-alvo do Sebrae é os micro e pequenos negócios, né, de Santa Catarina. E hoje, atualmente, o que diferencia um MEI de outros portes de empresa é principalmente a burocracia, né, e os limites de faturamento. Hoje, para quem tem um negócio informal e quer formalizar, para ter mais acesso a crédito, para estar formalizado, para a questão de legalização, o MEI seria uma porta de entrada, principalmente por não ter tanta burocracia para fazer a abertura, para gerir o negócio. E o que precisa para essa abertura? Hoje, atualmente, o MEI, em torno de 10 a 15 minutos, ele consegue fazer a abertura do negócio através do portal do Simples Nacional. E atualmente só precisa ter uma atividade englobada dentro dos quinais permitido pelo MEI, faturar até 81 mil anual, e as únicas obrigações seriam pagar a taxa mensal, que seria a contribuição para o INSS e os impostos municipais e estaduais, de acordo com a atividade econômica, e fazer a declaração de faturamento anual. Atualmente o MEI ele dispensa ter a contabilidade, né, mas o Sebrae orienta o MEI ter um contador para que ajude em outras questões como organização financeira, acompanhamento durante a atividade econômica dele. Então, ao longo do ano, o MEI só pode movimentar até 81 mil reais. Ultrapassando esse 81 mil, ele vira o quê? Então, qual é a categoria? Já não é mais MEI, né? Hoje, ele tem a possibilidade de fazer até 81 mil reais anuais, mas tem um limite extra que é 20% de 81 mil, caso ele chegue a ultrapassar. Daí, se ele ultrapassa, ele vira automaticamente ME, que é a microempresa que muda a questão de faturamento, né, o limite anual de faturamento, que vai até 360 mil ano até o momento. Tem alguns projetos na Câmara para aumentar esse limite, mas atualmente o limite da ME é até 360 mil anuais. E além disso, tem a questão de ter funcionários, uma quantidade de funcionários ou não? Não, isso, ele vai se enquadrar em outro regime tributário, vai ser obrigado a ter contador, contabilidade para fazer toda a parte legal, recolhimento de imposto, a parte trabalhista, a parte contábil, né, que daí ele vai se enquadrar em algum regime tributário. O senhor estava me falando quanto que Chapecó, né, nesses últimos 2 anos, abriu MEIs, não é isso? Eu queria que falasse um pouquinho. Chapecó tem um índice de empreendedorismo muito alto. Sim. Então, isso nós hoje temos em torno de quase 20 mil MEIs registrados em Chapecó.
de um total de 35 mil empresas, CNPJs, que nós temos em Chapecó, próximo de 20 mil são MEIs. Esses MEIs estão distribuídos em torno de 400 atividades econômicas, né? Então, nós temos o pessoal da oficina mecânica, temos o pessoal do setor de confecções, nós temos o setor do comércio, pequeno comércio varejista, nós temos os profissionais da beleza, né? Como também nós temos, por exemplo, o setor de transporte aquaviário, que há um bom tempo atrás nós não teríamos essa ideia de que Chapecó teria essa oportunidade. Então, existem 400 profissões, 400 atividades econômicas, né, permitidas para se enquadrar no MEI. E o número de MEIs de Chapecó é muito elevado. Muito bacana, Chapecó sempre surpreendendo, né? Mas agora a gente falando, para quem já está empreendendo, quem já tem o MEI, quais são as principais dicas que vocês dão, vocês do Sebrae, para que as pessoas não errem aí nesse início? Nós, seres humanos, nós temos algumas características que permitem que o desenvolvimento empresarial, o empreendedorismo, são facilitadas. Então, ou você é especialista na produção, ou você é especialista no comércio. O importante é a pessoa se conhecer em qual desses dois perfis que ela se enquadra. E ela buscar entender que na tomada de decisão, que envolva um perfil que não seja o perfil dominante dela, ela pare, respire, pense e repense. Então, a tomada de decisão do empreendedor, ninguém pode fazer por ele. Sim. Porque o empreendedor é aquele que vislumbra a oportunidade, identifica os passos e constrói seu caminho. Então, ele é eu. Nós temos conhecimento, nós temos consultoria, nós temos exemplos que nas nossas consultorias nós conseguimos traduzir esse exemplo que nós temos, né, em indicações para que o empreendedor tenha cuidado, né? Principalmente após a pandemia, se abriu muito a questão digital. Sim. Né? Então, a empresa terá que ter um pé no digital. Essa era a minha próxima pergunta, a importância do digital para que essas empresas iniciais se consolidem no mercado. A vertente que nos restou da pandemia, entre todos os problemas que ocasionaram, foi uma mentalidade, saímos do analógico para o digital. Então, independente se eu seja pedreiro, se eu seja um carpinteiro, né, se eu seja um office boy, eu tenho que ter na minha atividade econômica, né, canais de comunicação, de publicidade, de atendimento, de venda e de pós-vendas que eu utilize o digital. Porque é a forma que eu tenho de chegar mais rápido, né, numa velocidade de que o meu cliente perceba que eu estou antenado, né, e que ele possa trabalhar comigo independente do dia, hora e local. Até mesmo porque começa pequeno, mas tem que pensar grande, né? Já que está empreendendo, exatamente, tem que chegar a mais pessoas, né? Exatamente. E nós temos também algumas ferramentas de planos de negócio, que a transformação daquela ideia, normalmente é emocional, né? Está no coração. Nós traduzimos um plano de negócios para uma questão da cabeça, da razão, né? Então, nós conseguimos, em cima dos dados e expectativas que o empreendedor tem da sua empresa, identificar um plano de negócio, quer dizer, um plano de 5, 10 anos para que ele possa ter, né, parâmetros para conduzir as decisões da empresa dele para se obter o sucesso que você muito bem falou. Agora, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, as pessoas podem ir até o Sebrae que recebem todas as orientações, não é isso? Exatamente. Nós até vamos deixar aqui, se possível, deixar no ar. Nós temos um atendimento WhatsApp. Sim, fique à vontade. Então é 3330, né, 2802. Nós temos atendimento presencial por ordem de chegada. Sim. E consultorias com pré-agendamento. Esse pré-agendamento pode ser feito nesse canal também. Nós fisicamente estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, na esquina com a Rio de Janeiro, em frente ao Brasão Avenida, no prédio ET Renovável. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Agradecemos.